Fala, gente! Começando o sabadão com informação exclusiva do Esporte Clube Corinthians Paulista, exclusiva de mercado da bola, o Coringão voltando a atacar o mercado. Proposta na mesa, descobrir quem é o lateral que o Corinthians avançou no mercado. Fabrício Angileri. Vou te trazer todos os detalhes, informação exclusiva, proposta na mesa e o Corinthians confiante. Tudo isso agora. Vamos embora falar do Coringão, porque tem informação importante, né? Falam do cafezinho, mas a gente sempre traz a informação em primeira mão. Eu já estava alguns dias em busca, né? Já vinha trazendo a informação que o Corinthians estava no mercado priorizando a contratação de um lateral esquerdo experiente com status de titular para chegar e jogar. E descobrir quem é o jogador que o Corinthians negocia, né, atualmente. O jogador se trata de Fabrício Angileri, tá? É até o nome difícil, né? Porque é Fabrício, tá? E Angileri. Ele é um argentino, tá? Também tem dupla cidadania, né? Que é argentino e italiano. Enfim, e está no Getafe da Espanha. Eu vou explicar os detalhes para vocês agora, tá? O Corinthians fez uma proposta oficial ao Getafe, tá? Tentando a liberação do jogador. O Corinthians fez duas tentativas. O Corinthians colocou uma proposta na mesa por empréstimo e outra em definitivo, já para tentar a liberação definitiva do jogador. Tem outra informação exclusiva para te falar. Com o jogador, tá tudo certo, né? Resta, né, apenas saber se o Getafe vai liberar ou não o jogador. Tem essa questão. É claro que, né, em algumas vezes, como a gente já viu alguns casos, eu lembro do Hernani, por exemplo, que o Corinthians, né, chegou até um acerto com ele, mas o clube italiano não liberou, era o Parma, né, da Itália, não liberou. Então a gente sempre tem que ser prudente. Não estou cravando, tá, a contratação, porque infelizmente as pessoas hoje não sabem separar o que é uma negociação, o que é uma consulta, o que é uma proposta e o que é de fato uma contratação. Estou falando para vocês que o Corinthians fez uma proposta oficial, tá? Chegou a um acordo com o jogador, um acordo salarial, mas depende do Getafe liberar o atleta ou não, se vai liberar para o empréstimo ou definitivo, ok? Essa é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Esse jogador, Fabrício Angileri, já era uma informação exclusiva minha. Eu soltei essa informação, foi no final da janela, né, do ano passado, no dia 2 de novembro, que o Corinthians, nos últimos minutos, né, da janela, tentou contratar o Angileri, que tem 30 anos, e foi revelado pelo Godoy Cruz, passou pelo River Plate, antes de chegar ao Getafe em 2022. Só para você ter uma ideia, né? Fui pedir uma ajuda com o Klaus, né? Que ele é bom nos números do Data Klaus, e ele, quer dizer, eu já dei duas, o Angileri, que o Corinthians tentou nos últimos minutos da janela, mas não deu tempo, e agora uma exclusiva que o Corinthians tem proposta na mesa, e o Corinthians está confiante, viu? Claro, né? Tudo pode acontecer. Vamos lá. Fabrício Angileri, 30 anos. Não jogou nenhum dos 29 jogos do Getafe na temporada. Na temporada atual, 29 partidas do Getafe, ele não jogou nenhuma. Chegou ao Getafe em 2022, depois do fim do contrato com o River Plate. Ele está na terceira temporada pelo clube espanhol, mas foi pouco aproveitado por lá. Já são 3 temporadas no Getafe. Na temporada 2022 e 2023, que foi a primeira dele, ele só fez 15 jogos com a camisa do Getafe, sendo 7 deles como titular. Nenhum gol e nenhuma assistência, tá? Na última temporada, que é a 23-24, né, antes da temporada atual, foram 12 jogos, apenas 3 como titular. Ele foi revelado no Godoy Cruz, chegou ao River Plate em 2019, demorou a ganhar espaço no River Plate e só virou titular de fato em 2021, depois da venda do Gonzalo Montiel, titular da seleção argentina, que na época se transferiu para o Sevilla da Espanha. Em 2021, pelo River Plate, ele fez 47 jogos, aqui ele jogou bastante, tá? Foram 3 gols e 12 assistências, quer dizer,
Ele não tem números bons no Getafe, no Campeonato Espanhol, mas os números dele pelo River Plate em 2021 são excelentes. 47 jogos, 3 gols e 12 assistências. É o que um lateral precisa dar, né, que é assistência. É a melhor, né, e praticamente também a única grande temporada, né, da carreira do nosso querido Fabrício Angileri, tá? Ele tem um valor de mercado estimado, se você for procurar aí nos sites de transferências, Transfermarkt e companhia, ele tem um valor estimado em 700 mil euros, tá? Em contrato até 30 de junho de 2026, tá? De 2026 com o Getafe. Então, essas, né, são as informações que eu tenho relacionadas ao Fabrício Angileri. Então, vou repetir, não estou cravando a contratação, mas estou dando em primeira mão a negociação, assim como foi com o Memphis Depay, que eu trouxe em primeira mão a negociação, a proposta, que o Corinthians estava confiante. Enfim, às vezes fecha, às vezes não, tá? Mas o importante é você, torcedor corintiano, saber que existe uma negociação e não é uma coisa simples, consulta não, é uma coisa mais avançada, é uma proposta na mesa e 2 tipos de proposta que foram colocadas na mesa para o clube espanhol, né? Uma proposta por empréstimo, com o Corinthians pagando aí pelo empréstimo, e também uma proposta por uma liberação em definitivo, tá certo? Então o Corinthians está levando a sério essa questão do Fabrício Angileri, que é realmente o jogador de 30 anos, né? Jogador argentino que, repito, belíssima temporada pelo River em 2021, mas jogou pouco, né? Nas temporadas 2022, 23 e 24, né? Se a gente for colocar aqui na temporada 2022 e 23, foram 15 jogos, né? Só 7 como titular. E 23 e 24, né? A gente colocar aqui também, são 12 jogos, né? Então a gente coloca aí ele jogando realmente bem pouco, né? Bem pouco aí nas últimas temporadas, tá? E bem pouco como titular também, né? 3 como titular na temporada 23 e 24 e apenas 7, né, como titular na temporada 22 e 23, tá? E tem outra coisa, né? O Corinthians vai se o Corinthians fechar realmente com o Fabrício Angileri, o Corinthians vai ter o 4º lateral esquerdo no elenco, velho. Não é brincadeira não, hein? Por isso que tem que realmente acertar dessa vez, né, na tentativa, né, dar o tiro certo, né? Porque o Corinthians vai ficar com o Fabrício Angileri, repito, se fechar, tá, gente? Vai ficar com o Palácios, vai ficar com o Hugo, vai ficar com o Matheus Bidu. Hoje, né, o Matheus Bidu e o Hugo estão à frente, o Palácios ainda não caiu nas graças, né, de Ramon Dias e Emiliano Dias, tá? Então o Corinthians vai com 4 laterais. Lembrando que o Denner, lateral de 16 anos da Copinha, claro que mesmo que por acaso aconteça alguma coisa e ele não seja vendido ao Chelsea, ele não vai fazer parte do elenco profissional nesta temporada. Não há intenção do Ramon e do Emiliano em contar com o Denner no elenco profissional. O Denner que jogou a Copa São Paulo, tem 16 anos, e o Corinthians tem negociação aí, como todo mundo já deu, avançada, né, para vender o Denner ao Chelsea. Então, se o Angileri, argentino, tá? E eu tava dando a dica para vocês aí nos últimos vídeos, né? Enfim, é um sul-americano e tal, e aí descobrimos, né? A gente apura, por isso que eu falo, né? Falam de mim, mas, poxa, a gente é trabalhador, né, velho? A gente busca informação, a gente não fica vivendo de informação das pessoas, né? Enfim, a gente está sempre atrás para trazer a informação na temperatura certa para vocês. É mais um furo aí de reportagem do canal Café do Setorista, como tantos que já aconteceram desde que esse canal foi aberto, né, com a graça de Deus. A gente tem realmente aí colecionado furos e furos de reportagem. Esse vai entrar na conta como mais uma negociação proposta na mesa. Agora fica a critério de você, torcedor corintiano, para dar a sua opinião no vídeo aqui embaixo. Vocês acham, né, que vale a pena essa contratação? É um bom jogador? Você viu ele jogar no River? Dá para entender que ele não estava jogando lá no Getafe? Às vezes tem jogadores que não atuam na Europa, mas acabam se dando bem no futebol sul-americano. Eu quero a sua opinião aqui embaixo, se você acha interessante a contratação do Fabrício Angileri, né? Já é um jogador, na verdade, eu falei para vocês, né? 30 anos, isso, 30 anos
o Fabrício Angileri, né? E deixa eu ver quando que ele faz aniversário. Agora em março já, tá? Então, mês que vem, no dia 15, ele já faz 31 anos. Mais um jogador aí que o Corinthians teria acima de 30 anos. Enfim, se tiver bem fisicamente, for bom, não vejo mal nenhum, tá? O Corinthians precisa de um lateral que venha realmente para ser titular e convencer, porque até agora os 3 que tem, nenhum convenceu, cada um com a sua deficiência, cada um com o seu problema, né? Palácios, Hugo e Bidu, mas nenhum assim convenceu 100% a comissão técnica, a diretoria e o torcedor corintiano. Então tá aí, informação exclusiva. Não soltei a vinheta, né, velho? Poxa, que pena, né? Vamos lá então, ó. Fabrício Angileri, proposta do Corinthians na mesa do Getafe para tentar levar o jogador. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, sou eu de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer as últimas informações do Corinthians para vocês. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço daqui a pouquinho, às 18h30, no Pacaembu, entre Portuguesa e Corinthians, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Corinthians que provavelmente vai jogar com o time quase 100% alternativo. Umas pessoas entendem que é um time alternativo, outras pessoas entendem que é um time reserva. Mas o Corinthians vai fazer um jogo fora de casa, mas jogando no Pacaembu, o Corinthians se sente em casa. O último jogo que o Corinthians jogou no Pacaembu foi aí há quase 7 anos atrás, entre Corinthians e Palmeiras, um jogo e um empate de 1-1. Então o Corinthians tem muito tempo que não joga no Pacaembu, mas nesse estádio é um estádio centenário, um estádio histórico, onde o Corinthians conquistou grandes glórias jogando aí. Inclusive a Libertadores de 2002, onde o Corinthians venceu o Boca Juniors na final, foi conquistado no Pacaembu, o Pacaembu lotado, a torcida pulsando ali, empurrando o Corinthians conseguiu vencer o jogo e se tornar campeão da Libertadores pela primeira vez. Então, hoje o Corinthians com certeza terá mais torcedor do que a Portuguesa, mesmo com o mando da Portuguesa. E o Corinthians terá mais torcedor, porque a torcida do Corinthians ela vai aonde o time vai, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, assim como aconteceu na final do Mundial, onde o Corinthians bateu o Chelsea por 1-0 e se tornou campeão mundial pela segunda vez. E com certeza vai ser um jogo difícil, mas o Corinthians tem toda a chance de sair de lá com um placar maravilhoso. Hoje só depende do Corinthians para terminar o Paulistão, a fase de classificação aí, em primeiro lugar. Se o Corinthians hoje ganhar da Portuguesa e o São Bernardo empatar com o Guarani, o Corinthians já é o líder geral do campeonato e ninguém tem mais essa condição. O Corinthians hoje mas ainda poderia perder. Se hoje ganha e o São Bernardo empata, o Corinthians termina o campeonato faltando uma rodada ainda como líder geral e ninguém tem condições mais de apanhar o Corinthians. Só detalhes, o Corinthians, terminando em primeiro lugar, fará todos os jogos em casa, os últimos jogos. O Corinthians vai jogar a final, por exemplo, são 2 jogos. Os outros são um jogo só. É um jogo só. Afinal, são 2 jogos. O Corinthians joga fora e joga em casa. Então facilita, porque a torcida ali empurrando o Corinthians, a torcida ali pulsando na Neoquímica Arena. Então facilita. E o Corinthians hoje tem chance, mesmo com um time reserva, um time alternativo, tem chance de vencer. O Corinthians deve jogar hoje com Hugo Souza, será 100% aí popado. Por quê? É um goleiro que voltou no clássico contra o São Paulo, né? E teve uma sequência de uns 3, 4 jogos aí direto. Com certeza será descansar, né? Deixar ele descansar para quê? Para fazer um jogaço na quarta-feira pela pré-libertador com a Universidade Central da Venezuela. Então o goleiro hoje deve ser Matheus Donelli no gol, lateral direito Léo Maná, na dupla central de zaga Kaká, Félix Torres, e na lateral esquerda Bidu, que terminou a temporada 2024 arrebentando na lateral esquerda, mas hoje não está bem, então perdeu a titularidade para Hugo, lateral esquerdo. E no meio campo o Corinthians tem opção. No meio campo o Corinthians tem Maicon, Ian, Corinthians tem Charles, Corinthians tem Alex Santana. Já falei de 4 jogadores que o Ramon Dias pode escolher quem vai fazer ali aquele trio no meio de campo. E
fazendo a meiuca ali, apoiando o ataque, Igor Coronado. Na frente, provavelmente a escalação do Corinthians deve ser Romero e Thales Magno. Thales Magno tá bem, começou um ano muito bem, só não tá sendo titular porque não tem como pôr o Yuri Alberto no banco. O Yuri Alberto tá vivendo uma fase espetacular, já tem algum tempo. E o trio jogou junto pela primeira vez na temporada 2025. Yuri Alberto, Memphis Depay e Garro contra o Santos. E o Corinthians venceu por 2-1. E o segundo gol foi uma pintura, foi um golaço, né? Um lançamento de Garro, uma matada no peito de Memphis Depay. E só a conclusão ali de Yuri Alberto, que está vivendo uma fase espetacular. Então o Corinthians está no caminho certo. Tem tudo para terminar esse jogo, essa fase de classificação em primeiro lugar e fazer os mata-mata, as finais em casa. Corinthians, mesmo que esse time é alternativo, esse time é muito bom. Tem condições de vencer a Portuguesa tranquilamente. A Portuguesa que está brigando aí para classificar no Paulistão, mas não tem um time igual eu escalei o Corinthians. O time do Portuguesa é tecnicamente um time mais fraco do que o time do Corinthians. Então hoje é um jogo importante para o Corinthians sair aí como líder geral do Paulistão e fazer suas finais em casa. Gente, mudando um pouquinho de assunto, mas não menos importante do que falar do jogo de hoje, é que o Timão, Samir Carvalho trouxe, né, aí em primeira mão, que o Corinthians está negociando com o lateral argentino aí, que atua no Getafe, Fabrício Angileri. Então o Corinthians fez duas propostas oficiais para o jogador. Uma por empréstimo e a outra por compra definitiva. Segundo o Samir Carvalho, entre Corinthians e o jogador, entre Corinthians e o atleta, já está tudo certo. Falta o Getafe liberar o jogador. O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, e o presidente do Timão, Augusto Melo, estão trabalhando caladinho nos bastidores para fazer uma contratação de um lateral esquerdo, e está na pauta nesse momento o Fabrício Angileri. Rapaz, Coringão está no mercado de novo, caladinho, tentando fazer aí a contratação. Por quê? Porque o Ramon Dias, mais a comissão técnica, eles não estão felizes, não estão satisfeitos com o desempenho dos três laterais esquerdos que o Corinthians tem hoje. Quem são? Hugo, Bidu e Palácios. Eles estão insatisfeitos, por isso que o Corinthians está indo ao mercado, está buscando aí o Fabrício Angileri. O Corinthians não tem definido até hoje um lateral esquerdo, porque o Bidu terminou a temporada de 2024 muito bem, não iniciou bem, mas finalizou bem. O Hugo jogou os dois jogos importantes aí contra o Palmeiras e contra o Santos, ele foi bem, né? Bem naquela medida do possível, né? Diego Palácios, depois que fez uma cirurgia, depois fez uma reconstrução de cirurgia, jogou no Corinthians praticamente nada até hoje, depois saiu um boato de indisciplina, aí o técnico Ramon Dias desmentiu e reentregou o jogador ao elenco, e não está apresentando. Hoje ele está reintegrado ao elenco, hoje ele vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Acredito eu que o titular será Bidu, porque ele está voltando agora o Palácio de contusão, né? Mas o Corinthians está no mercado e nesse momento o Timão precisa de acertar essa contratação do Fabrício Angileri. Por que eu estou dizendo isso? O Corinthians hoje tem 3 laterais: Hugo, Bidu e Palácios. Porém, Corinthians contratando esse Fabrício Angileri, Corinthians terá 4 lateral esquerdo para pagar. E se errar essa contratação, o Corinthians vai pagar um pacotão de 4 lateral esquerdo e não vai ter lateral. Por isso que eu tô dizendo, o Corinthians tem que acertar uma contratação. Não quer dizer que essa contratação seja um Fabrício Angileri. Estou dizendo que o Corinthians precisa de acertar, não pode mais errar. Porque nas 3 contratações que o Corinthians fez lateral esquerdo anterior, pra falar a verdade, o Corinthians errou. Porque hoje nós não temos um lateral definido, não temos um cara que toma conta da lateral esquerda. Então o Corinthians nesse momento
precisa acertar uma grande contratação de lateral. Se esse jogador vir dar certo, o Corinthians terá um lado esquerdo muito forte. O Corinthians está negociando, o Corinthians ainda não fechou a contratação. É uma negociação, mas está bem adiantado, porque o Corinthians fez 2 propostas oficiais, só falta o Getafe dar a liberação do jogador. E o Corinthians, aí no caso, fecha essa contratação, mais um jogador que tá passando aí pela mão do Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, que chegou ao timão e mudou muita coisa. Ele está sendo o braço direito do presidente Augusto Melo. Fez grandes e boas contratações, por exemplo, Memphis Depay, fez a contratação também do Carrillo, fez a contratação do Thales Magno. Então, após o Fabinho Soldado chegar ao Corinthians, muitas coisas mudaram e mudaram para melhor. O Corinthians hoje é um time que está ganhando notoriedade no mercado. O Corinthians hoje é um time que está sendo respeitado. Seus adversários sabem da qualidade técnica do jogador que lá estão. Então já vai jogar o Corinthians com respeito. Coisa que o Timão não tinha no passado. Era um time que todo mundo chegava, ganhava do Corinthians, ia embora e ainda saía tirando um sarro do Corinthians. Hoje não. Você enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena e vencer o Corinthians lá é complicado, porque é um time bem acertado, bem equacionado, um time que tem uma qualidade, tem um esqueleto que já joga junto há algum tempo. Nós temos jogador, por exemplo, como Memphis Depay, da seleção holandesa. Temos jogador como Rodrigo Garro, um craque, um talento, um cara diferenciado. Temos um Carrillo, que joga muito. Temos no gol um Hugo Souza, um dos melhores goleiros brasileiros da atualidade. Já está merecendo a convocação para a seleção. Se vai ser titular nesse momento, ainda não sei. Mas que já, com certeza, está no radar, está na pauta da seleção brasileira. Isso eu garanto que está, porque o Hugo Souza tem pegado muito. Todo mundo está vendo o trabalho do cara, que está sendo diferenciado. E aí, fiel? Corinthians hoje consegue vencer a Portuguesa no Pacaembu? Corinthians vai conseguir essa contratação do lateral esquerdo, que tem dupla nacionalidade aí, que é o Fabrício Angileri? Qual que é a opinião de vocês? Deixe aqui no canal um comentário, deixe um like e também deixe sua inscrição para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.